Quero nesta manhã abrir meu coração em adoração ao Senhor, em devoção ao Senhor, desejando a todos a paz do Senhor Jesus e suplicando a Ele que derrame das suas ricas bênçãos na vida de todos os irmãos, na vida de todos aqueles que compartilham conosco, que nessa manhã nós possamos todos juntos estar sendo agraciados com a bênção do Senhor em nossas vidas. Jesus Cristo foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel e nós fomos achados por Ele. Por isso estamos aqui nesta manhã todos juntos para adorar ao Senhor, louvar e engrandecer ao Senhor, porque somos as ovelhas do Senhor, fazemos parte do rebanho de Deus. Senhor nosso Deus, nesta manhã recebe, Senhor, essa nossa adoração, recebe esse momento que separamos em adoração para Ti, que nós possamos juntos com todos ser edificados com as orações, com os louvores, com a meditação da palavra, que nós possamos ter um dia de regozijo, de alegria e de esperança na presença do Senhor. Dirige, Senhor, os nossos passos, dirige os nossos caminhos e recebe-nos na Tua presença para a adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor. O que as palavras jamais poderão dizer, toda alegria, toda emoção, toda tristeza de cada não. Quando olhei para aquela cruz, minhas lágrimas não pude conter, logo abri meu coração, Cristo me deu perdão. Foi através de um olhar que o seu amor pude enxergar. Da escuridão vi uma luz, me resgatou. Cristo Jesus. Pode demonstrar como está nosso coração.
Amados irmãos e ouvintes, bom dia, graça e paz, seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no capítulo 45 de Isaías, dos versos 22 a 25, que diz assim: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Muito obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Queremos aprender dela, Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos ajude, nos oriente, nos dê entendimento, pois nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero meditar com vocês nessa parte sobre o tema que está baseado no verso 22. Olhai para mim e sede salvos. O tema é: um olhar garante uma vitória. O livro do profeta Jeremias, nos versos 3, diz o seguinte: Diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. E nos versos 4, diz assim: que ordenei a vossos pais, no dia em que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vos me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. A ordem aqui, queridos, é dar ouvido à palavra do Senhor. É obedecer à ordem do Senhor. Deus havia prometido ao povo de Israel que, se eles fossem fiéis a Ele, se servissem a Ele e não servissem a outros deuses, eles seriam um povo de Deus, e Deus seria o seu Deus. E Deus não falha nas suas promessas, Deus cumpre as suas promessas. Portanto, dar ouvido à palavra do Senhor traria benefícios, mas se não obedecessem à ordem do Senhor, lhes trariam mal. Portanto, o povo de Israel desobedeceu a Deus, abandonaram o seu governo, serviram a outros deuses, se envolveram com ídolos, se tornando praticantes da idolatria, e por isso Deus os castigou, fazendo com que eles fossem levados cativos para a Babilônia, e lá eles ficaram por 70 anos cativos. Isso como disciplina da parte de Deus. Então eles viveram 70 anos sem o governo de Deus, sem a presença de Deus, sem os cuidados de Deus, perderam a sua liberdade de culto, não podiam adorar, não podiam servir, não podiam fazer nada porque estavam fora da sua pátria. Então eles viveram momentos angustiantes na vida deles. Mas depois Deus resolve resgatá-los. E por isso é que no verso 22 de Isaías 45, há essa promessa de Deus: olhai para mim e sede salvos. E como eu falei do tema, um olhar garante uma vitória, é isso que nós vamos ver, essa garantia
dessa vitória. Um olhar garante uma vitória, mas vitória sobre o quê? Em primeiro lugar, meus queridos, dos inimigos. Uma vitória sobre os inimigos. O povo de Israel, escravizado, estava na mão de nações inimigas, nação inimiga de fato. E esse texto de Isaías descreve como Deus, o Criador, iria livrar os israelitas das mãos dos babilônios depois de 60 anos de cativeiro que eles viveram. E a maneira como Deus usou, o método que Deus usou, foi Deus levantou um rei persa, por nome Ciro, que não temia a Deus, não conhecia a Deus, mas Deus o dotou de uma capacidade tremenda, de um espírito de poder para derrotar algumas das nações mais poderosas da terra no seu tempo, inclusive os babilônios. Então Deus levantou Ciro, está registrado no capítulo 45, a partir do verso 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações até a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. E por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome ainda que não me conheces. Então Deus tem métodos que às vezes a gente não entende muito os métodos de Deus, porque não são para ser entendido mesmo, são para ser crido. Então Deus livrou o povo de Israel da mão dos seus inimigos por meio de um rei que não conhecia Deus. Mas Deus faz a sua obra como Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer e da maneira que lhe apraz. Então Ele pegou um rei que não o conhecia, mas o fez seu servo, o fez o seu ungido, o dotou de capacidade, de conhecimento, de entendimento para libertar o seu povo do cativeiro e trazendo assim de volta para a sua pátria. Então Deus, na pessoa de Ciro, foi o libertador do povo de Israel. Então a primeira vitória garantida foi dos seus inimigos. Em segundo lugar, liberdade, vitória sobre o pecado. O povo de Israel havia sido cativo por conta da desobediência. Pecaram contra Deus e todo pecado tem a sua consequência. Há na Bíblia uma palavra que Paulo escreveu aos Gálatas dizendo que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então o povo de Israel ceifaram aquilo que eles semearam. Eles provocaram a ira de Deus, foram perseguidos, foram cativos, sofreram as consequências da sua desobediência, que podia estarem sob o comando de Deus, sob o governo de Deus, sob a proteção de Deus, e assim vivendo uma vida debaixo da graça do Senhor. Portanto, eles viveram em pecado durante todo esse tempo, porque desobedeceram a Deus. As consequências deles, desse cativeiro, foi por conta da desobediência da palavra de Deus. Pecaram contra Deus, viveram em desconformidade com a lei de Deus. E a palavra pecado, o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Portanto, eles transgrediram a lei de Deus.
pecaram contra Deus e foram punidos por isso. Mas Deus usou Ciro para resgatá-los do poder dos babilônios e eles pudessem voltar para sua terra e servirem a Deus. Aí eles receberam a liberdade, receberam a vitória. E o verso 14 do capítulo 6 de Romanos diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então agora eles foram libertos, adquiriram uma vitória sobre o poder e o domínio do pecado. O pecado é devastador, o pecado destrói, o pecado mata, o pecado afasta o ser humano de Deus. E Deus não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. Mas Deus concede graça ao pecador, para que por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo sejam salvos. Portanto, é a segunda vitória garantida sobre o poder e o domínio do pecado. E em terceiro lugar, um olhar garante uma vitória sobre os inimigos, sobre o poder e a força do pecado, mas sobre a morte eterna. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor, crê em Jesus Cristo e crê que Deus o enviou para salvar todo aquele que crê, recebe a vida eterna, quer dizer, tem domínio sobre a morte por meio de Jesus Cristo. Então a morte já não tem mais poder sobre ele, porque Jesus Cristo ressuscitou e ele disse que ressuscitaria também todos que creem nele no último dia. Então a gente vê isso em vários lugares da Bíblia, essa garantia de que aqueles que creem em Jesus Cristo são salvos para sempre, salvos da morte eterna, salvos para a vida eterna. E sendo assim, olhando para Deus, na pessoa de Jesus Cristo, há uma vitória garantida sobre o poder da morte. Então a morte já não terá mais domínio, porque Cristo nos ressuscitou com ele, nos dando assim a certeza da nossa vida eterna com Deus. E tem muitos textos bíblicos que nos asseguram isso. Por exemplo, João 5:24, ele diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, com certeza, essa segurança que temos na palavra de Deus é porque cremos nele, porque cremos na sua palavra. E, sendo assim, ele nos garante a vitória, porque quem ouve a palavra do Senhor Jesus e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna, tem vitória sobre a morte. E ainda em João 6,47 diz o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, dessa forma, aquele que Deus chamou, ele disse: olhai para mim e sede salvos. Então, um olhar garante uma vitória sobre os inimigos, vitória sobre o inimigo das nossas almas, vitória sobre Satanás, porque quando cremos em Jesus Cristo, o poder dele já não nos domina, o pecado já não nos domina, então fomos livres também do poder e da força do pecado, e também livres da morte eterna, porque quem crê em Jesus Cristo, quem ouve a sua palavra e crê nele, não morre, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, eu queria que você pensasse: você já creu em Jesus Cristo?
Você já entregou a sua vida a Ele? Você já olhou para Ele como seu Senhor e Salvador? Porque Jesus Cristo é Deus. Ele diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo é Deus e olhando para Ele, estamos olhando para Deus. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Um olhar garante uma vitória. Vitória sobre os nossos inimigos, vitória sobre o poder do pecado, vitória sobre a morte. Tendo-nos assim, por esse olhar em Cristo, a vida eterna com Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. Eu estava tão sozinho, me sentia só, sem luz. Quando meu Jesus tocou-me, e agora tudo mudou pra mim. Tocou-me, oh, tocou-me, e tão feliz agora sou. Aconteceu, tocou-me e me transformou. Desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer, sem par. Meus louvores ergo a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Ah, tocou-me, e tão feliz agora sou. Algo lindo aconteceu, tocou-me, livre agora Foi precisamente para isso que Cristo veio, palavras do apóstolo Paulo, para tocar em nossas vidas, tocar em nosso coração, mudar as nossas vidas, que nós possamos nesta manhã receber esta palavra abençoadora em nossos corações. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda um dia abençoado e feliz.